Júlio Pereira falando aqui. Eu estou descansando depois de um ano inteiro de conteúdos, conquistas, treinamentos e junto com a minha equipe, e eu estava pensando, poxa vida, o que realmente gera um resultado incrível na nossa vida e faz com que nós possamos ter a transformação que a gente queria lá no começo do ano, no final do ano, para poder ficar feliz, para poder realmente ter valido a pena esse ano. Eu separei 4 regras de ouro que são importantíssimas para que você perceba o motivo dos seus objetivos se realizarem, ou se eles não existem, você vai perceber que é exatamente isso que está faltando, um dos itens está faltando, porque os 4 são obrigatórios. O primeiro item que fala sobre realização de objetivos, e isso aconteceu muito na minha vida, quando caiu essa ficha para mim, eu percebi que eu estava sofrendo ao invés de conseguir conquistar meus objetivos, é você ir em busca das coisas que você deseja. Então você precisa saber exatamente o que você quer e não ficar fugindo das coisas que você não quer. Então imagina um piloto de um avião. Esse piloto, ele está ali no aeroporto cheio de passageiros e de repente ele vai decolar desse aeroporto. Então ele está lá no aeroporto de São Paulo, ele vai decolar e ele decola com o avião. Mas ele decola com a seguinte certeza: eu não quero pousar em nenhum aeroporto do Rio de Janeiro. Então ele sai com essa certeza plena, ninguém muda essa ideia, ele sabe que ele não quer pousar no aeroporto do Rio de Janeiro e decola. E aí sai voando. Aí eu te pergunto, onde ele vai pousar? Qual aeroporto em todo esse conteúdo imenso, território imenso de aeroportos, qual deles ele vai pousar? Se ele não sabe onde ele vai pousar, ele vai ficar voando, 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 gastando combustível, gastando energia, gastando tempo, e de repente pode ser que chegue um momento da vida, ali daquele voo, que ele percebe que está acabando o combustível. Aí ele vai ter que procurar um aeroporto qualquer e pousar naquele aeroporto. Ele sabia que ele não queria ir para o Rio de Janeiro, mas ele não sabia para onde ele queria ir. E de repente ele pousa, olha para aquele resultado, aquele aeroporto, ele fala, caramba, mas aqui eu não queria, não era isso que eu estava buscando. Ou seja, quando você não tem a certeza do que você deseja, você vai ter que aceitar qualquer coisa que vier, antes que tudo exploda. Crie a percepção de ir em busca das coisas que você quer, que você deseja, e não ficar fugindo das coisas que você não quer, porque isso vai fazer você gastar uma energia incrível e na maioria das vezes não chegar nos lugares que você deseja. Pensa bem nesse resultado, nesse primeiro passo, que é um passo extremamente importante. Segundo ponto muito importante que você tem que colocar em prática exatamente agora, urgentemente, para todos os seus objetivos, para todas as coisas que você vai fazer, são datas, quantidades, para você começar a especificar e medir exatamente se você está conquistando o que você deseja. Então você vai ter que saber quando você vai querer o que você especificou para você, então você já sabe que tem que saber, tem que ir em direção ao que você quer. Então, ok, entendi isso, Júlio. Agora, quando que isso vai acontecer? Qual a data exata, o dia, o mês, o ano que você deseja que aquele conteúdo seja alcançado por você? E além do dia, do mês e do ano, quanto? Qual a quantidade? Como que você vai medir o que você está buscando? Por exemplo, se eu tenho vontade de emagrecer ou se eu tenho vontade de ter mais dinheiro, ali tem data e tem quantidade. Então eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses. Então eu pego dia, mês e ano, coloco essa data ali escrita num papel ou marcada na minha agenda, em algum lugar que você não esqueça, porque o ser humano ele tem uma facilidade imensa de esquecer das coisas, porque muita informação, principalmente hoje, é colocada na nossa cabeça e faz a gente esquecer das coisas que escolheu um dia. Então anota isso, a data, o quanto você deseja, então quantos quilos você quer emagrecer, ou por exemplo, eu quero ter mais dinheiro durante o ano que vai começar, então eu quero acumular mais dinheiro, eu quero ter mais riqueza financeira. Como que eu faço isso? Então você vai precisar saber quanto de dinheiro você vai querer ter mais, ou bens, ou seja lá o que for, investimentos, e ao mesmo tempo você vai precisar saber quando você vai alcançar isso. Se você começar a perceber
essas quantidades mais presentes na sua vida, você vai conseguir fazer o checklist, que é um ponto importantíssimo. Então, os pontos de checagem, quanto menores eles forem, o espaço entre eles, o espaçamento dos pontos de checagem, mais fácil fica para você perceber se está no caminho certo e perceber se você precisa dar uns passos atrás e pegar o caminho correto novamente. Porque se você demorar muito tempo para checar se você conquistou o resultado que você queria ou não, em quantidades e datas, você vai começar a escolher um caminho inadequado e de repente você percebe, poxa, não dá mais tempo, o ano está acabando e eu não consigo conquistar tudo que eu desejo mais. Então tá aí, você precisa ter quantidades e datas de forma específica para a conquista das coisas que você vai escolher para o próximo ano, que é o ano que está chegando para você, de presente aí, um ano novo, limpinho, lindo, para você construir o que você deseja. Terceiro item para você colocar em prática para os seus objetivos se realizarem é transformar toda a motivação, tudo que você deseja em hábito, para que o ano gire do jeito que você quer, todos os dias, todos os meses. Como que isso funciona? Então vamos entender a diferença entre motivação e entre hábito. Motivação. Você precisa de um motivo para ter aquela ação. Então você vai precisar de um motivo para agir. Não pode de jeito nenhum sair agindo sem um motivo, porque senão você desiste, você acomoda, você se, como o próprio nome diz, se desmotiva. Se, por exemplo, eu desejo ter uma empresa de muito sucesso, eu tenho que ter um motivo para isso. O que eu quero? Eu quero fazer com que as pessoas sejam mais felizes, eu quero transformar o mundo num mundo melhor, eu quero dar uma vida melhor para minha família, ou eu quero ter uma saúde mais legal. Tem que ter um motivo para isso. Porque quando tem um motivo, a sua ação ela começa a ter um sentido muito maior. E aí você começa a descobrir propósito, você começa a descobrir que vale a pena dormir o tempo necessário para você descansar, para depois agir novamente. Então tudo começa a se encaixar, as engrenagens da sua vida começam a se encaixar e vão girando e fica tudo como se estivesse lubrificado, gira livre para que você conquiste o que você quer. O motivo para agir é extremamente importante. Além dele, você vai precisar transformar esses motivos todos em hábitos, porque senão você abandona essa ação. Então repita a ação ou as ações por várias vezes, por muitos dias, para que você chegue ao ponto de se sentir com esse hábito. Então, putz, está muito legal. Eu estou gostando muito do que eu consegui conquistar para mim. Então agora sim eu vou na direção que eu desejo sem fazer tanto esforço. Porque quando se transforma num hábito, a vontade fica maior, maior até do que quando você estava só motivado. Imagina você motivado com o hábito de executar aquilo. Caramba, você vai chegar na Lua ou vai ultrapassar a Lua nos seus objetivos. Então pense bem, como que eu transformo as minhas motivações nos meus hábitos? Como que eu faço isso? Você vai precisar repetir, às vezes até arranjando mais energia do que o normal para poder conquistar o que você quer, para depois você perceber que está muito mais leve e mais tranquilo. Perfeito? Faça isso. Se você repetir alguma coisa pelos próximos 30 dias, 20 dias, você já vai perceber o gostinho do hábito, o gostinho de que aquilo faz parte da sua vida. Porque nós desenvolvemos muitos hábitos na nossa vida que são hábitos que distanciam a gente dos nossos objetivos, porque repetimos muito eles. Nós temos alguns motivos para agir dessa maneira por sermos acomodados e vivemos na zona de conforto. Abandona isso. Você não veio no mundo para ficar preso numa zona de conforto, você veio no mundo para explorar, viver e transformar tudo que você deseja em algo que realmente vale a pena. E o quarto item que deve se unir com os 3 primeiros itens, então tudo isso funciona junto, nada funciona separadamente. Se um desses itens faltar, você vai descobrir que existe uma dificuldade ou um impedimento para conquistar o que você deseja. É o item chamado clareza dos objetivos. Você precisa ter uma clareza imensa de tudo o que você deseja. Escreve num papel, põe numa folha grudada na parede do quarto, tenha um quadro de cortiça ou escreva num quadro de fórmica. Eu não sei como que você vai fazer para perceber e se lembrar de tudo que você quer, mas de forma clara,
Os seus objetivos têm que estar específicos, o que você deseja, quantidades, datas, e você precisa ter isso de forma clara para você olhar para isso repetidas vezes no seu dia, nos seus meses e durante o seu ano. Quando você faz isso, você se transforma numa pessoa que sabe exatamente para onde está correndo e pode acelerar, pode aumentar a velocidade. Então, imagina só, um corredor, se você chega para ele numa noite sem lua, sem claridade nenhuma, tudo escuro, fala para ele que ali na frente tem um campo imenso para ele sair correndo e logo depois desse campo existe uma floresta com árvores altas, grossas, mas que ele vai ter que atravessar essa floresta para chegar do outro lado num outro campo, só que no menor tempo possível. E ele tem que fazer isso da forma mais adequada e satisfatória para ele. Só que ele não tem lanterna, não tem nenhum tipo de luz. Ele sabe correr, ele é muito bom na corrida e ele sai correndo. Ele atravessa esse campo, ele atravessa com muita velocidade, mas com uma preocupação imensa de que hora que vai chegar a floresta, porque ele sabe das árvores. E é fato que quando ele chegar na floresta, os primeiros passos que ele der, ele já vai dar uma cabeçada numa árvore grossa e já vai impedir essa corrida e essa velocidade que ele deseja, e talvez ele tenha que ir tateando, ele tenha que ir andando aos poucos até atravessar toda essa floresta e chegar do outro lado. Isso se ele não se machucar muito nessa primeira pancada que ele vai levar ou em outras pancadas que ele leva no meio do caminho. Então, quando você deixa isso claro, é como se você iluminasse toda essa floresta, iluminasse esse campo, iluminasse o campo que tem que chegar do outro lado da floresta, colocasse setas de direção para que realmente você possa imprimir uma velocidade adequada na direção que você deseja para chegar às conquistas que você realmente quer. Então, um ano, quando ele começa, ele não pode ser de qualquer forma. A maioria das pessoas, mais de 98% das pessoas vai começar o ano de qualquer forma, mas não você. Você deve colocar em prática essas 4 regras logo no primeiro dia do ano. Isso se você puder, fica melhor ainda, um pouco antes, alguns dias antes do ano chegar. Já escreve tudo o que você deseja, já deixa de forma clara, impressa dentro da tua cabeça, num quadro, no seu celular, no seu computador, para que você possa viver o ano que você deseja e não o ano que vai acontecer sem o seu controle, totalmente gerando um resultado para você diferente do resultado que você queria. Então, saiba exatamente qual aeroporto você vai pousar, pouse a sua aeronave, a aeronave da sua vida, e transforme a sua vida na vida que você deseja. Porque lembre-se, nessa aeronave existem pessoas muito importantes que te amam, te respeitam e querem voar junto com você. Grande abraço.